Joel Miller vs Rick Grimes. Dois pais amorosos jogados em apocalipse zumbis horripilantes, transformados em assassinos letais que farão de tudo para proteger sua família e amigos. Mas em uma luta um contra o outro, bem, ele vai ser o último a ficar de pé, e vamos nessa. Joel Miller é um sobrevivente na América pós-apocalíptica, depois que o mundo foi devastado pelo vírus Cordyceps, transformando basicamente todo mundo em zumbis sedentos por sangue. Depois de perder sua filha Sarah durante o surto, Joel se tornou um contrabandista implacável e cínico, até que acabou recebendo a missão de contrabandear e proteger Ellie, uma jovem que pode ser a chave para a sobrevivência da humanidade. Ao longo do caminho, Joel redescobriu o que significa ser pai. Como um sobrevivente endurecido, Joel demonstrou uma intensidade assustadora, força, astúcia e uma habilidade feroz em lutas corpo a corpo. Ele conseguia derrotar e dominar adversários com metade da sua idade com apenas alguns socos. Ele literalmente podia espancar pessoas até a morte com seus golpes. O mesmo vale para os infectados, esmagando suas cabeças com as próprias mãos. Chega ao ponto em que as pessoas ficam apavoradas de enfrentar Joel, fugindo ou implorando por suas vidas quando ele se aproxima, e com razão. Joel é forte o suficiente para derrubar um instalador usando apenas um facão. Joel também é muito resistente, ele simplesmente se recusa a desistir. Ele já sofreu acidentes de carro, quedas bem grandes e ignorou todo tipo de ataque, realmente até o ponto em que Joel pode ser derrubado e jogado de um lado para o outro por corredores e instaladores. Ele sobreviveu a um tiro, e claro, sobreviveu a ser empalado de um lado ao outro, embora essa quase tenha acabado com ele. Joel não é apenas um lutador perigoso e implacável, mas também é um especialista no uso de vários tipos de armas, desde pistolas até rifles e arcos, todas absolutamente letais em suas mãos. Ele também é muito habilidoso com todos os tipos de armas corpo a corpo, mas prefere usar seu facão quando tem um disponível. E na pior das hipóteses, Joel também é um especialista em criar armas improvisadas, e não só armas corpo a corpo. Na verdade, ele costuma fabricar explosivos ou coquetéis Molotov, todos os quais ele está mais do que disposto a usar em combates. Com suas décadas de experiência em sobrevivência e combate, Joel já provou ser um verdadeiro estrategista. Embora Joel consiga superar probabilidades esmagadoras simplesmente indo de cabeça e derrotando todo mundo, ele também pode ser furtivo quando quer. Ele é surpreendentemente furtivo, consegue eliminar sobreviventes habilidosos com ataques sorrateiros e, na verdade, sempre tem uma boa noção do que está acontecendo ao seu redor apenas prestando atenção nos sons. No fim das contas, Joel é um dos melhores sobreviventes em qualquer apocalipse zumbi e uma verdadeira força a ser reconhecida. Rick Grimes, que antes era policial em Atlanta, foi baleado durante um confronto e acabou entrando em coma. Quando ele acordou, o mundo estava diferente de tudo o que ele já tinha visto antes. Os mortos estavam vagando pela terra, devorando tudo o que viam pela frente, e os humanos estavam se matando por recursos. Rick priorizou a família e tentou sobreviver nesse novo mundo estranho. Ao longo do caminho, Rick perdeu uma mão, perdeu sua esposa, perdeu sua filha, perdeu sua amante, perdeu sua segunda esposa, perdeu dezenas de pessoas que chamava de amigos, e apesar de tudo, Rick Grimes nunca desistiu. Ele sabia que não queria ser um selvagem matando outros para sobreviver. Ele queria criar um mundo onde seu filho Cal crescesse sem medo. Um mundo onde os humanos pudessem voltar a viver. E é por causa disso que Rick Grimes se torna o símbolo máximo de esperança para aqueles que buscam sobreviver. Mesmo 20 anos depois nesse novo mundo terrível. Rick é um sobrevivente de verdade e definitivamente uma força física a ser respeitada. Ele domina quase todos os oponentes, derrubando-os e até sufocando-os com uma mão. Acredite em mim, você realmente não quer deixar o Rick bravo. Ele se transforma em outra pessoa quando fica irritado, atacando implacavelmente e dominando qualquer um que estiver em seu caminho. Nem pensa duas vezes. Ele entra direto no modo Berserker. Ele também é definitivamente um cara difícil de derrubar, em parte porque eventualmente ele vai ficar tão bravo que vai continuar enfrentando qualquer coisa. Mas falando sério, Rick sobreviveu a todo tipo de ataque, incluindo ser baleado, ter a mão cortada, e ele continuou enfrentando tudo isso.
A principal característica do Rick é que ele simplesmente não desiste, ele é quase corajoso e teimoso demais para o próprio bem, vai continuar lutando e sobrevivendo não importa o que aconteça. Rick também é um homem muito perigoso, um lutador e um assassino. Ele fica cada vez mais habilidoso conforme a série avança, chegando até a ganhar treinamento militar de verdade e habilidades de combate. Ele enfrenta vários homens ao mesmo tempo, e Rick não hesita em lutar de forma suja. Esse cara é simplesmente implacável, chega a se tornar quase uma força da natureza em uma luta. Ele também é igualmente implacável quando enfrenta os Walkers. Ele passou vários dias sozinho em um bloco da prisão, infestado de Walkers, e conseguiu matar todos eles. E essa não é a única horda que Rick conseguiu enfrentar sozinho. Ele literalmente derrubou dezenas de Walkers sozinho e lutou contra enxames inteiros, sendo o último a ficar de pé. Rick é muito preciso com praticamente qualquer arma de fogo, mesmo usando apenas uma mão, e sempre terá seu fiel machado com ele, pronto para cortar qualquer um que estiver em seu caminho. Então, quem vence? Bem, vamos analisar. Esses são dois lutadores e assassinos implacáveis. Ambos conseguem enfrentar enxames inteiros de zumbis e derrotá-los com facilidade, basicamente tornando cada um deles um exército de um homem só. Mas, no final das contas, Joel sai por cima, sem dúvidas quanto a isso. Para começar, ele é inegavelmente mais forte, sem questionamentos. Rick consegue se virar e derrubar homens adultos, mas já foi dominado várias vezes e não é exatamente uma potência física. Joel pode não parecer, mas o cara é forte. Ele consegue matar pessoas com apenas alguns golpes. Isso acontece na série de televisão também, então não é só coisa de videogame. Ele também faz o mesmo com os corredores, dominando-os e esmagando suas cabeças. Cara, Joel matou um baiacu sozinho, só cortando ele até a morte com um facão. Então ele está esmagando crânios de pessoas normais que ele domina e derrotando zumbis com as próprias mãos que literalmente não sentem dor. Então, a fúria de pai dele é ativada e ele está derrubando super zumbis. Você nem pode argumentar que Rick consegue acessar sua raiva primitiva e dominar Joel, porque Joel tem esse mesmo tipo de raiva fervendo no sangue dele. Ele é tão forte quanto numa briga, então isso não é algo exclusivo do Rick. Agora talvez você possa argumentar que Rick é um lutador melhor e mais habilidoso depois do treinamento CRM, ele realmente recebe um upgrade, e você pode dizer que ele simplesmente supera Joel em habilidade. Mas a minha pergunta é, o que isso realmente vai adiantar quando Joel é tão mais forte que ele? Além disso, mesmo que Joel já tenha passado do auge, ele não carrega nem de perto o mesmo peso que Rick por sobreviver ao apocalipse, especialmente nos quadrinhos, porque lá, bem, Rick não está só velho, mas também perdeu uma mão. E mais pra frente na história, a perna dele está toda ferrada por causa do Negan. Até o Joel mais velho conseguiu enfrentar Bloaters, então o Rick simplesmente está em desvantagem física, não tem muito o que fazer. Eu também vou argumentar que o apocalipse de The Last of Us é muito mais assustador e mortal do que o de The Walking Dead. E com esse tipo de infectado, naturalmente surgem lutadores e sobreviventes mais fortes e capazes do que em The Walking Dead. Quero dizer, você está falando de corredores, perseguidores, instaladores, bloaters, até coisas piores por aí. E você tem que lutar contra tudo isso usando uma máscara de gás que limita sua respiração e sua visão. O Joel deveria ser muito mais capaz do que o Rick por causa de tudo que ele já passou. Considerando só as versões de Rick e Joel das séries de televisão, Rick vence, o que faz sentido. O Rick tem décadas de feitos e o Joel só tem uma temporada, mas se juntar todas as versões dos dois personagens, o Joel vence essa luta facilmente. Sem dúvida nenhuma. Rick é uma força da natureza e você definitivamente não quer ficar do lado ruim dele, mas ele finalmente encontrou alguém à altura. Joel vence. Obrigado.